se identificando com Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Esse aqui é bem conhecido, mas você vai ter matéria nova que você vai se surpreender. Talvez você nunca pensou nisso. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Se identificando com Cristo. Coloque isso no coração. Olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então nós temos que olhar para Jesus, o que ele passou, o que ele fazia, é importante. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores, vamos lá? Como também eu de Cristo. Então nós temos que aprender, olhando para Jesus para imitá-lo. Paulo aprendeu isso, olhava para Jesus, os feitos dele, ele teve um encontro pessoal com Jesus, nós temos um encontro pela palavra, nós examinamos as escrituras. Se nós queremos conhecer Cristo, nós temos que olhar para ele. Olhar para Jesus não é olhar para a cruz, o crucifixo, por exemplo, ou um retrato de Jesus, não. Olhar para Jesus é olhar para a palavra, olhar para aquilo que ele diz. João capítulo 8, isso aqui é capítulo 5, desculpa, tá? Versículo 39, não é 8, é 5. 8 depois outro assunto. João 5, 39. Se nós queremos imitar Cristo, temos que fazer o quê? Diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, nossa parte, e são elas que de mim testificam. Qualquer pessoa que quer pesquisar a vida de Jesus, conhecer Jesus para imitá-lo, tem que examinar as Escrituras. Por exemplo, Jesus nunca pediu ao Pai para curar um doente. Nós pedimos, não pedimos? Jesus nunca pediu. Ele disse aqui em João, agora 14, 12. Aí vai vir matéria nova já, você vai se surpreender. 14, 12. Na verdade vos digo, cheguem de história, a verdade é essa: quem crê em mim, também fará as obras que eu faço. Essa fará maior do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Então nós temos que olhar para Jesus, temos que examinar as Escrituras, né? Temos que aprender para imitá-lo. Como é que nós conseguimos? Examinando as Escrituras, entrando na palavra de Deus, estudando a vida dele e vendo como ele agia. Como eu falei, nunca pediu ao Pai para curar um doente, para curar um enfermo, ele fazia. No versículo 13 ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós aprendemos com o nosso missionário que a palavra aqui, o verbo pedir, não é o pedir por favor, é o agir, é o determinar, é você fazer o que Jesus fazia no nome dele. A sogra de Pedro estava enferma com muita febre, inclinou-se para ela e fez o quê? Inclinou-se, e para ele repreendeu a febre. Depois o demônio manifesta, o que ele faz? Repreende o demônio. Então nós temos que fazer o que Jesus fazia no nome dele. Mas todo mundo quer fazer isso. Também queremos andar por cima das águas, né? Talvez não chegamos a essa fé ainda, mas podemos chegar. Queremos multiplicar pães e peixes, queremos ressuscitar os mortos, mas vamos ver se nós conseguimos imitar Jesus. Vamos aqui para a Bíblia, João capítulo 7, identificando-se com Cristo. Alguém já falou isso a teu respeito? Se não falou, é porque você ainda não está imitando Jesus. Quando você começar a imitar Jesus, eles vão falar isso a teu respeito. O quê? E havia grande murmuração a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Alguém já falou isso a teu respeito? Se não falou, você não está imitando Jesus. Quando começarmos a imitar Jesus, todo mundo quer o louvor, né? Todo mundo quer essa parte, mas vai ter essas perseguições, vai ter essas lutas, às vezes no local de trabalho, quando você começa a pregar o Evangelho, orar pelas pessoas, na vizinhança, e às vezes até no próprio ministério, entende? Porque quantas vezes se levanta aí um apologético, ou pseudo-apologético, diz que não, esse evangelho está ultrapassado, esse negócio de sai demônio, sai capeta, mas Jesus fazia isso.
Não, esse povo, alguém diz, não, mas esse pastor é bom. Outro diz assim, não, ele engana o povo. Se não estão falando isso a meu respeito, que eu não estou imitando Jesus. Quando eu imitar Jesus, eu vou ter a mesma luta. Eu vou ter a mesma perseguição. Mas ainda tem mais ainda. O quê? No capítulo de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Versículo, vamos ler o 20 e o 21. Marcos é o segundo evangelho, né? Antes do Lucas. Capítulo 3, versículo 20. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, e de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, vamos lá, saíram para quê? Para o prender, porque diziam, você está louco, está maluco. Alguém está falando que você está louco? Já falaram isso para você? Se ainda não falar, você não está legal ainda. Enquanto não falaram que você está louco, meu irmão, alguém falou que você está louco? Continue, você está bem. Continue nessa fé. Continue, pode ter certeza. E principalmente os da família. Isso aí foi uma esposa de um pastor falou, que eu gostei dessa palavra dela que ela falou. Alguém diz que você está maluco? Já falaram. Então continue que você está bem. Porque se você não está passando por isso, tem que passar. Você vê, uns diziam, ele é bom. Outros diziam, não, ele engana o povo. Parece que isso foi há 2000 anos e pouco atrás. Não parece bem atual? Ele é bom. Não, ele engana o povo. Essa igreja engana o povo, é boa, não sei o que, é a mesma coisa. Então nós temos que verificar se estamos realmente nos identificando com Cristo. Agora, é claro que não é só isso, não é só um lado nem o outro. Tem sentimentos, emoções que nós temos que saber administrar, como Jesus administrava também. Vamos para o livro de Lucas de novo. Agora no capítulo 9, no versículo 50 já dá para nós. Lucas 9. Isso. Eu vou ler do 51. 50 não precisa para nós, mas também o 50 também vale para nós aqui. Por quê? Deixa eu explicar. 49. E respondendo João, disse, mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse, não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Nós não podemos ter ciúmes, irmão. Temos que administrar emoções. Se alguém está sendo usado por Deus para expulsar demônios, para fazer maravilhas, Deus seja louvado pela vida dele. Não vamos dizer que a pessoa não é de Deus. Talvez ela está tendo um entendimento que nós não estamos tendo. Não entre nesse combate. Nós temos que saber administrar emoções como Jesus administrava. Não entrou naquela disputa do dizer, Senhor, nós encontramos um homem que estava expulsando demônios no teu nome. Nós proibimos, não está conosco. Não faz isso não. Quem não é por nós, quem não é contra nós, é por nós. Aí vem a parte que eu quero explicar agora, administrando emoções. E aconteceu que, completando-se os dias para a Assunção, para ser levado aos céus, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou um mensageiro diante da sua face, e, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém, e os samaritanos não se davam com os judeus. Isso é importante você saber. E os discípulos Tiago e João. Tiago e João eram dois homens bem próximos de Jesus. No Monte da Transfiguração, lá estavam João, Pedro e Tiago. Na ressurreição da filha de Jairo, quem entrou? Pedro, João e Tiago. Estão bem próximos, mas é raro também. Vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os, disse, vós não sabeis que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Se alguém está se opondo a você, irmão, não deseja o mal da pessoa. Não amaldiçoe a pessoa, mas eu já ouvi pastor falando isso. Não estou condenando nenhum colega, mas Deus não chamou você para isso. Eu acho que ele estava nesse momento no natural dele. Quando não, até ontem, mas deixa para lá. Não entre nessa. Se alguém não está te atendendo, se alguém está fazendo oposição a você, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Deus vai te dar outra coisa. Vá para o outro lado. É como uma pessoa, mais ou menos, é como o pessoal dizia antigamente, é como no amor.
Amor é como um biscoito, vai 1 e vem 18. Né? Mas o que é isso, pastor? Não, tem gente que fica, não casa comigo, você nunca vai ser feliz. Não, Deus te abençoe, seja muito feliz. Rapaz, despeça a moça em paz. Não fica com revanchismo, não fica com briga, com ódio, não. Não fica trazendo lembranças. Hoje, então, nas redes sociais, apaga tudo, acabou, entenda. Não fica lembrando, não. E não procure difamar. Nunca, não faça isso. É no trabalho, onde for, na igreja mesmo, não tem isso. O que nós temos que fazer? Administrar emoções. Eles estavam zangados. O quê? Você não vai nos receber? Não. Vocês estão com aspecto que vão para Jerusalém, vocês são judeus. Não queremos vocês aqui. Ou Senhor, vão descer fogo dos céus? Não, irmão. Aprenda a administrar emoções. Imite Jesus. Não brigue com os homens. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo, até os samaritanos, ou seja, até aqueles que se opõem a você, até aqueles que se opõem, aqueles que fazem oposição, não destrua, não queira a destruição deles. E diz assim, e foram para outra aldeia. Pronto, outros vão te receber, outros vão te dar atenção. Ali que eu falei do amor, tá bom, não deu certo ali, não fica espraguejando a pessoa, amaldiçoando a pessoa, falando mal da pessoa. Vá para outra aldeia, Deus tem outra aldeia para você. O que você não pode é entrar nessa competição. Nós temos que olhar para Jesus e entender. Mais ainda, Lucas, capítulo 23. E aqui é pesado, hein? Muito pesado. Agora não foi uma rejeição, não. É coisa muito mais... Capítulo 23, versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós temos que saber, irmão, administrar emoções. Estavam crucificando Jesus. Leia os versículos anteriores. O deboche, o escárnio, entenda, coroa de espinho na cabeça, soco no rosto, fora chicotadas e tudo, zombaria, mas zombaria, cuspindo nele. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós temos que aprender a nos identificar com Cristo. Será que estamos nos identificando? Vamos recapitular. Estamos expulsando demônio como Jesus expulsava? Alguém já trouxe uma pessoa para você expulsar demônio? Porque se você ler Lucas, não dá para falar tudo num culto só. Lucas, a Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Pedro, então repreendeu a febre e a febre a deixou. Mas antes ele vinha da sinagoga, onde também ele fez o quê? Expulsou um demônio, repreendeu. Sabe o que aconteceu? Na tarde daquele dia, trouxeram muitas pessoas enfermas para que ele colocasse as mãos. E trouxeram muitas pessoas possessas de espíritos imundos. E a Bíblia diz que a sua fama se divulgar por todos os lugares em redor daquela comarca. Como é que está a sua fama? Já levaram um doente para você orar? Já trouxeram uma pessoa endemoniada para você orar? Se você está dizendo não, a sua fama não é boa ainda. Já te chamaram de louco? Ainda não? Você ainda não está se identificando com Cristo. A família já fez oposição? Ainda não? Ainda não estamos identificados com Cristo. Mas e nós já conseguimos perdoar quem nos ofende? Já conseguimos liberar o perdão para uma pessoa que cuspiu em nós? Que nos esbofeteou? Que fez alguma coisa? Nossa mensagem: temos que nos identificar com Cristo. Vamos olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Daqui a pouco tem mais. Vamos dar a volta da vitória, pessoal? Fiquem de pé. Tem mais. Daqui a pouco vai ter mais coisa. Tem que pegar, você tem que ficar atento assim, que Deus vai dando, ó, olha para mim, vai passando, a revelação vai passando, você faz assim, ó, opa, eu quero. Segura, eu prego, quem fala é o Senhor, irmão. Eu não sei o que Deus falou enquanto eu estava pregando para você aqui. Eu não sei o que Deus fez você lembrar de alguém, é ou não é? Enquanto eu estava pregando, você lembrou de alguém? Diga para mim. Você não precisa falar nada, sim ou não? Você lembrou de alguma coisa? Você lembrou de um momento na família, quando alguém disse, o marido disse, minha mulher está meio doida, hein? Oh, glória a Deus, continua, só está bem. A sua esposa disse, meu marido está ficando maluco, está ficando fanático. Continue, você está bem. Você pode ter certeza disso, mas com amor, tá bom? Não é com desdém, não.